Olha, sinceridade, entendeu? Eu não consegui entender o que o presidente quis dizer. De verdade. Não negocia com o Centrão, mas negocia com esse partido, negocia com o outro. Ou seja, ele saiu do nada e foi a lugar nenhum. Herbert, seu comentário, por favor. Eu acho que o comentário infeliz é o seu, Cícero. Mas vamos lá. Então tá bom. A forma de governo, a forma de governo república ou monarquia tem um sistema, né? A forma de governo é república ou monarquia. E aí nós temos um sistema político, que pode ser parlamentarismo ou presidencialismo. Tanto no parlamentarismo como no presidencialismo, existem partidos. Os partidos têm os representantes que são eleitos de forma democrática, né? E cada país tem suas regras de eleição. O que o presidente Lula quis dizer na sua fala, Cícero, vou te explicar. Me ajuda porque eu sou meio ignorante. Que para governar, ele precisa ter apoio dos partidos. É porque ali tem um recorte da fala dele. Incompleto, por sinal. Você quer que coloque Então, a live dele, que não tem ninguém a manhã não toda? Não te interrompi, não. Tô falando aí tuas asneiras, Zezinho, achando que tá vivendo no país da Alice, e não é. Você tá no Brasil, com as coisas realmente acontecendo. Não é mais o governo fascista que tá vendo aí que você é apaixonado? Você não idolatra? Não, você tem que Você tem livros, rapaz. Aprofunda no debate. Não, vou me aprofundar aqui no debate. Você não está deixando. E é normal você não deixar porque o desespero é grande. O fascismo acabou. Tenho fé em Deus que acabou. Então, assim, o que o presidente Lula precisa é construir uma base sólida para poder governar, ter uma grande maioria. Então ele precisa não só dos partidos de esquerda, mas também dos partidos que compõem o Centrão, né, que lá estão formados por blocos. Então ele precisa do Republicanos, que é um partido assumidamente de direita. Ele precisa do PP, do Partido Progressista, que é herdeiro, inclusive, do 11 do PDS, que era PDS, né, que era a Arena. O MDB era 5 e a Arena era 1, que depois virou MDB 15 e o Arena, que virou PDS 11, depois houve um racha, criou-se o PFL, o Partido da Frente Liberal, que depois virou Democrata e que hoje é a União Brasil. Né? O PFL virar Democrata. Democrata. Virou o o Partido Democrata e depois virou União Brasil. E aí agora você não sabe o que é. É União Brasil, união de quê? Não demonstra nada. Isso é as coisas do Brasil. Não, e o Podemos no Brasil consegue ser de direita. E que na Espanha ele é de extrema esquerda. Inclusive ele luta pela independência das repúblicas bálticas. Dá para entender isso? Né? Das bascas. Os republicanos lá nos Estados Unidos usam a cor vermelha. Então assim... Não, eles, tanto o democrata como nos Estados Unidos, o democrata como o republicano, defendem o liberalismo econômico. Isso não é uma pauta, só que uns têm mais programa social e outros não têm. Então, na questão do Brasil, o presidente Lula ele quer construir uma base para governar de forma tranquila. É normal e é comum, tanto no parlamentarismo como no presidencialismo, negociar cargos. É normal. Se depois da minha fala, o Chico Holanda e o Zezinho vir dizer que não é normal, então eu não sei, né, o porquê do prefeito Wildon Chaves ter a maioria na Câmara. Ora, ele dialogou, ele compôs com os partidos. A mesma coisa o governador, né, aqui, o nosso governador, Coronel Marcos Rocha, ele tem a maioria na Assembleia Legislativa, ele não tem nenhum deputado de oposição. Por quê? Porque compôs, chamou os partidos, chamou os representantes, chamou os deputados estaduais e compôs. Agora é o que o presidente Lula está fazendo no Congresso Nacional. Inclusive, o presidente Lula já teve encontros, né, e conversou com o próprio Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, que liberou o partido para votar como quisesse. Chico Holanda, já que o Herbert citou você aí, fique à vontade para comentar sobre esse tema. Olha, eu já falei aqui várias vezes, dessa aí o Herbert não me pega, porque eu sempre disse em que... Esse passal tem uma história de pegar, né?
Vocês da esquerda têm essa mania, né? Então, veja só. Se nós formos lá atrás, quando voltamos para a democracia, depois do período militar, o Sarney, que se elegeu, praticamente 2, 3 partidos, ou seja, ele não teve trabalho muito para compor o Congresso. Veio Collor de Mello, tá? já começou a aumentar os partidos, ele não houve muita negociação. Mas o Sarney não foi eleito, né? O Sarney pegou carona, na eleição do Tancredo Neves. Sim, mas ele era o vice, automaticamente, pela nossa Constituição, ele foi diretamente o sucessor. Pois bem, veio o Collor de Mello, teve o impeachment em virtude dele peitar o sistema e já saiu. Veio o Itamar, que foi a bandeira mineira, tá? Veio o Fernando Henrique Cardoso, que fez a composição, e aí veio a era dos PT. A diferença é que a negociação, isso é prática, Herbert. Só que como o aspecto, a maneira, é que aí é onde tem o grande diferencial. Durante os governos do PT, mensalinho, mensalão, petrolinho, e por aí fora foi. Ou seja, houve negociatas em todas as áreas de governo. Vimos Petrobras, Eletrobras, Correios, no Ministério. Ou seja, foi uma verdadeira facção criminosa em todos os segmentos do Estado. Tá? O presidente Bolsonaro, em que o Lula, a esquerda, criticava muito quando ele se aproximou do Centrão, e que agora o Lula diz que, não, Centrão, ou ele está... Mas eu sempre disse, foi os quase 600 dias de cadeia e que ele saiu dessa maneira agora sem relembrar. E aí ele fala uma coisa hoje, amanhã já não lembra mais. Ou seja, ele criticava que só o governo Bolsonaro. A diferença do governo Bolsonaro, que se viu, foram poucos os ministérios, fez composição, mas doou poucos ministérios e quando tinha qualquer tipo de denúncia, esses ministros eram substituídos. Eu espero que isso aconteça também, mas eu não, já vi isso no retrovisor, já vi isso no passado, tanto no governo do Lula quanto da Dilma, em que houve o desvio de bilhões e bilhões de reais brasileiros, tá? Tanto é que foi repatriado 6 bilhões. Então, Chico Holanda, você é contra a construção de base aliada? Você é contra... O professor, o senhor está viajando. Não. O que eu falei? Eu falei que é necessário, mas o modelo que se cria. Ou seja, o modelo é igual, meu irmão, toma lá da cá. Não, negativo. Claro que negativo. Pare de ser hipócrita, Chico. Qual foi? Não, hipócrita sendo até você. Hipócrita você. Qual foi Chico, no governo Chico, Bolsonaro? Se você ganhar o poder executivo, você vai ter que construir trocando com cargos. Cargo é uma coisa, roubar é outra. Eu tô falando da roubalheira que aconteceu. Mas no currículo do cara não está dizendo que o cara é ladrão. Mas quando se há fumaça, há fogo. Tá? E quantas pessoas que fizeram a denúncia diziam que falavam para o Lula, o ministro, aliás, aquele senador que era líder do governo lá do Mato Grosso, que se chama ele aqui agora, que ele foi afastado, foi até preso, e ele disse que falava... Delcídio do Amaral. Ele várias vezes chegava e dizia, estão roubando o seu governo. E sabe o que o Lula fez? Eu não sei nada, eu não vi nada, eu não vi nem meu filho que ficou milionário. Esse aí é o governo da esquerda. Que recebeu a visita da Polícia Federal e o secretário não caiu, Chico. Os 50 milhões, os 50 milhões dentro do gabinete, lá no apartamento, aquele ministro ali, dinheiro na cueca, isso aí só você não viu? Herbert Lindsay. Muito bem, Ricardo, o seu comentário. Ricardo, seja objetivo, por favor, coisa que os seus colegas não foram. 10 minutos, 2. Então, por favor, um minuto e meio, tá? Porque eu já vou atrasar no meu tempo aqui. 1 minuto e meio, por favor. Não, só complementando o que o meu colega aqui, Herbert Lindsay, falou, essa questão do Centrão, na verdade, ela surge no período do governo do Michel Temer. Né? O Michel Temer ele teve que fazer uma composição com esse grupo do centro e foi a partir desse grupo do centro que ele conseguiu aprovar a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, se eu não me engano, que tava essas duas pautas dessas duas reformas que estavam tramitando. Ele não tinha maioria, né? Então ele tinha a posição, tudinho, então foi necessário, tanto é que com o Centrão os pedidos de impeachment dele avançaram. Né? Os pedidos de impeachment foram todos arquivados, ou não saía, ou ficou lá na gaveta.
Com relação ao governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro ele tinha maioria, né? Ele tinha maioria, ele não podia alegar que não tinha condições de não fazer a reforma tributária. Ele tinha um ministro técnico, né? Que ele diz que é técnico, que é um cara lá de Chicago, a turma dos Chicago's Boys. Mas, infelizmente, ele só usou o Centrão para poder escapar dos pedidos de impeachment que ele sofria, né? Porque ele falava demais e falava coisas que não tinha nada a ver. Então, Bolsonaro não trabalhou no governo porque não quis, porque ele ficou lá andando de jet ski, fazendo motociata. Então é esse o objetivo do Bolsonaro. E a composição ela é legítima em todos os países, funciona assim. É o que eu acabei de dar o exemplo, que foi o caso da Alemanha, que a Angela Merkel não tinha maioria e ela teve que compor com outros partidos. Então é normal que se você vai compor com outros partidos, você tem que liberar um cargo ou outro, um ministro ou outro. Foi necessário trocar a ministra do Turismo? Foi necessário, para poder atender a uma demanda do União Brasil. Pronto, solucionada a situação. E outra, o PL gosta do Lula. 20 deputados do PL aprovaram a reforma tributária. Zezinho, gravaram o TikTok. Zezinho, Cícero, um só um minuto, pouquinho. um minuto e meio, Zezinho, não Ricardo, tem como. Você falou 5 minutos aí, pô. Pera aí. Só 10 segundos. Ricardo, o Centrão, ele nasceu na Constituição de 1988. Sim. Zezinho, 1 minuto e meio. Não, é que Ricardo, na verdade, era centro democrático. O Herbert tem razão. É que Ricardo é bebê, não era nem nascido. E não teve um professor de história como eu. Você é um bom professor de história. Você vai substituir o Buiu, tanto no tempo, tanto. Mas vamos lá. Lula fala o seguinte, ó, criticava o Centrão, falava do Centrão na época da campanha. E hoje a gente está vendo, é o governo que o que ele sabe distribuir é ministério e cargos. Que governabilidade é essa? Fazer como o Chico foi muito feliz. Esse modelo que está aí é um modelo que o país vai andar, todos os presidentes vão andar refém. Mas quem manda no país é o Centrão. Tanto é que aqueles radicais da esquerda... Tu tá com dor de cotovelo, Zezinho, porque tu não pegou uma boquinha ainda. Olha, aqueles radicais da esquerda que estavam batendo no Arthur Lira, sangrando, como Eduardo Moreira, como todo mundo aí batendo. Lula foi lá e pediu para que cessasse, entendeu? Porque está aí, é uma reforma tributária que foi para o Senado, a gente não sabe como é que vai, como é que ela vai ser aprovada, mas ninguém sabe o que vai acontecer. É uma reforma o seguinte, é um tiro no escuro. Nós precisávamos de uma reforma, sim, mas não da maneira, sem debate, a toque de caixa, para futuramente. Zezinho, não, você não sabe nem. Eu queria você não sabe saber, nem para onde vai essa reforma. Eu quero saber. Você não tem noção. Se os 20 deputados do PL que aprovaram vão devolver a emenda parlamentar que eles receberam. Ah, então você aprova o toma lá da cá. Não, eles vão Olha devolver. Aí, ó. Eles vão tá devolver. Vendo? Aí, ó. Soldadinho da Réu esquerda. confesso. Pera aí, gente. O Bolsonaro fazia isso, criatura. Ninguém consegue aqui. Consegue, o problema É no grito, você... Não, é porque Vamos vencer? Não, meu irmão, é porque você tá demais, Você Zezinho. me apresentou Zezinho, tu tá demais, Zezinho. o Schopenhauer e você como vencer um debate do grito é é você. O que me admira não é o grito. Olha, governabilidade, você governar prestigiando é uma coisa, mas da maneira que está acontecendo é o seguinte, é o rolo compressor.